Há 40 anos, os gastos públicos crescem como percentagem do PIB. O descontrole sobre os gastos públicos foi o grande vilão dos males, das disfunções que a economia brasileira atravessou nos últimos 30, 40 anos. Os gastos eram em torno de 18% do PIB, 17%, 18%, 19% do PIB, 40 anos atrás. Final do regime militar, esse excesso de gastos foi através das empresas estatais. Governo Geisel, empresas estatais gastando e financiados com a reciclagem de petrodólares. Então, esse excesso de gastos, partindo na frente das receitas do governo, mas com financiamento de capital externo, e o Brasil começou a ficar vulnerável a endividamento externo. Começamos crises cambiais recorrentes até recentemente. O governo seguinte, o governo Figueiredo, foi uma espécie de governo Dilma dos militares. E da mesma forma que o PT acabou no governo Dilma se emburacando, os militares, no final do período de um regime politicamente fechado, com o governo Figueiredo, choque de petróleo, choque de oferta negativa, inflação subindo internamente, e nós tínhamos um excesso de gastos. Dessa vez, em vez de financiado com excesso de endividamento externo, foi um excesso de expansão de crédito doméstico. Conta aberta no orçamento monetário, Banco Central arrombado, financiando esse choque de oferta. Era como jogar gasolina no fogo. Já tínhamos pressão de inflação, recessão e inflação subindo, e você vai e joga crédito farto, e a inflação dispara e vai para 200%. Entra o governo civil, e como na metáfora de Platão, o fenômeno é o excesso de gastos. O mal está no excesso de gastos públicos, no excesso de intervenção do governo e gastos públicos em excesso. A inflação subindo, os reajustes de preços que eram anuais passam a semestrais, a trimestrais, a mensais, a semanais e, no final, reajustes diários. E como na metáfora de Platão, em vez de vermos o fenômeno, estamos examinando as sombras na caverna. É um epifenômeno, é um sintoma, é uma consequência. A aceleração do reajuste de preço. Aí nós fazemos o plano cruzado, congelamos preços. Explode tudo logo à frente, vamos para a hiperinflação. E aí congelamos uma outra sombra na caverna de Platão. Da mesma forma que os investimentos eram feitos com horizontes longos, 1 ano, 2 anos, passamos a 6 meses, 3 meses, mensais, semanais, diários. O Brasil virou o país do overnight, reajustes diários. Congelamos os ativos financeiros. Aquela hiperinflação de 5.000% explode novamente e dessa vez vai para 2.000%. Então vocês veem as disfunções que esse excesso de gasto vai causando na economia brasileira. A economia brasileira, que era uma das economias que mais crescia no mundo, 7,3, décadas, crescendo mais que a China, que a Coreia do Sul, que o Japão, crescendo 7,3, 7,4% ao longo de décadas. O Brasil começa a descer. No final do período militar já está crescendo 5,5%, 5%. Entra a redemocratização, continuamos baixando para 2%, 2,5%. Sempre o mesmo vilão, o excesso de gastos públicos. Ininterruptamente subindo ao longo de 40 anos. 18% do PIB, 22% do PIB, 26% do PIB, redemocratização, 32% do PIB. Entram os tucanos, 34, 36, entram os petistas, 38, 40, no pico no governo Dilma, 45% do PIB. E dessa vez, graças ao plano cruzado, que tecnicamente foi muito bom na parte monetária, mas só mudou o switch, porque ele não controlou os gastos públicos. Nós, em vez de financiarmos com moeda e irmos para a hiperinflação, começamos o endividamento em bola de neve. A dívida vem de 800 bilhões para quase 5 trilhões hoje. E o Brasil vira o país dos rentistas. Todo mundo vive de renda, quem tem dinheiro e quem não tem que procure seu emprego. Então as disfunções continuam
E o Brasil vai descendo, vai descendo. E o diagnóstico durante toda a nossa campanha foi o seguinte: o excesso de gastos públicos causou todas as disfunções financeiras que o Brasil atravessou, degenerou a democracia brasileira, corrompeu a democracia brasileira e estagnou a economia brasileira. Nós corrompemos a democracia e estagnamos a economia. Esse foi o resultado final desse longo período. Impostos muito altos, juros muito altos, economia parada, estagnada e desemprego aberto.